Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Ariosto Mesquita e este é o programa Revista DBO em Foco. Este canal ajuda você a ter um complemento de informações relacionadas ao conteúdo da revista. E aqui faz você também ficar por dentro dos negócios da pecuária. E é um prazer enorme fazer parte disso. O assunto é confinamento. Foi tema de reportagem de capa na edição de agosto deste ano da revista DBO. E comigo aqui estão dois personagens dessa reportagem. O Danilo Grandini, diretor de marketing da Fibro para o Hemisfério Sul e articulista da revista DBO. E também o produtor Antônio Roberto Alves Correia. Ele é proprietário da fazenda União do Brasil, em Buri, no interior do estado de São Paulo. Grandini, me chamou a atenção a sua afirmação de que a pecuária intensiva brasileira estava sendo redesenhada, gerando um novo modelo de negócios. Gostaria que você, primeiramente, resgatasse esse conceito de mudança estrutural. Em seguida, gostaria que avaliasse os modelos de estruturas de confinamento mostrados na reportagem. Seja bem-vindo. Ok, obrigado, Ariosto. Olá, Roberto, bom estar com vocês aqui. Ariosto, eu depois da minha graduação em zootecnia, eu fiz uma pós-graduação em economia, e eu comecei a entender os termos de o que é estrutural e o que é conjuntural, né? Quando você fala de coisas estruturais, está falando de coisas que acontecem e são mudanças que você vê ocorrendo no país todo, e que vai ditar praticamente o modelo que vai ser seguido adiante, né? Às vezes nós vemos as pessoas usando uma determinada tecnologia e depois de 5, 3 anos muda para outra coisa. Então, aquilo é conjuntural, houve uma oportunidade momentânea, né, de você adotar uma certa tecnologia, e em outro momento isso não é mais importante, você pula para outra, totalmente distinta do que você vinha usando. Então, eu gosto da palavra estrutural porque ela traz uma mudança para o país, ela traz mudança para o setor, é algo que vai fazer parte da estrutura produtiva, nesse caso, né, que nós estamos conversando, para sempre. É difícil você reverter isso daqui para frente, né? Porque ela não foi tomada primeiro, não foi tomada de um momento para o outro, ela foi muito pensada. Eu tenho certeza que o Roberto, antes de mostrar a estrutura dele, ele visitou inúmeros pecuaristas para fazer o melhor. E eu tenho certeza que muita gente, depois dessa entrevista, e muito bem escrita por sinal, te parabenizo, muita gente vai visitar o Roberto, e a estrutura que eles vão fazer possivelmente até seja um pouco melhor do que o Roberto fez. E assim são as coisas. Quanto aos modelos, tem um livro que eu gosto muito, que chama Armas, Germes e Aço. Esse autor, ele diz o seguinte, que os países que se desenvolveram mais rápido no passado foram países que tiveram orientação leste-oeste, onde a tecnologia usada à sua esquerda podia ser adotada à sua direita, porque as coisas mudavam muito pouco. No Brasil, nós temos orientação norte-sul. Então, o Roberto está quase no centro aqui, né? Então, a tecnologia que ele está bolando, provavelmente, ela vai ficar um pouco deslocada de alguém do extremo sul, e do extremo sul vai ficar deslocado do que o sujeito está fazendo no norte. O que complica um pouco para a gente essa troca de informações, né? Mas o bacana notar é que o que está levando talvez a identificação de diferentes modelos, pensando em confinar nas águas, tem a ver muito com a quantidade que chove e tem muito a ver com o relevo que o sujeito tem na propriedade, né? E a gente está aprendendo que a calçada, né, o concreto é o amigo do boi. Nós estamos aprendendo que a cobertura ela não é só para proteger comida, ela é para proteger o animal de intempéries também, de estresse do calor. Então a gente começa a ver outro componente aí do pessoal entendendo que traz um conforto e por que não alongar a cobertura, como fazer isso, né? Nós estamos entendendo que o esterco ele é parte do retorno financeiro da atividade, e aí cada um tem um... É sustentável, né, Grandini? É sustentável, né? Exato. Então, nós estamos, essa é a palavra, é sustentabilidade. Produzir mais, menor tempo e reduzindo a quantidade de recursos, né? E o esterco, ela entra nessa equação. Então, eu vejo uma diversidade de modelos, longe de falar qual é o melhor. Eu acho que a gente está aprendendo
uns com os outros a fazer o melhor. Eu vejo que o pessoal hoje tem viajado mais e pensado mais naquilo que tem feito. Eu parabenizo o Roberto aqui, a gente vê claramente que a estrutura dele é limpa, é bem pensada, é bem criteriosa. Então, parabéns, Roberto. Realmente, eu acho que você deve ter pensado muito antes de fazer o que você fez na propriedade. Eu tenho muita curiosidade para visitá-lo. Deixa passar essa loucura aqui, eu vou ser o seu primeiro visitante. Eu até gostaria de aproveitar aqui e jogar uma pergunta para o Roberto aqui, relacionada exatamente à sua estrutura de confinamento, Roberto. Ela é surpreendente, né? Eu até observei aqui, ó, o pavilhão coberto tem um corredor central para distribuição de ração que mede 255 metros de comprimento por 63 de largura, ou seja, mais de 16 mil metros quadrados. Foi erguido com estruturas pré-moldadas e tem capacidade estática para 1.040 bovinos. Além disso, ele tem uma estrutura semi-coberta anexa com capacidade estática para 1.000 bois. Roberto, eu queria que você contasse para a gente como é que você idealizou esse modelo, como é um projeto novo e de grande escala, né? Certamente você deve ter feito algumas adequações. Conte para a gente que ajustes foram esses. Seja bem-vindo. É um prazer estar presente aqui, poder esclarecer aí algumas dúvidas que várias pessoas têm perguntado. O projeto ele nasceu que nós estamos aqui numa região muito próxima do centro consumidor e nós vendíamos tanto a matéria-prima bezerro como as matérias-primas principais, soja e milho, para serem exportadas para outros países. Isso daí me incomodava bastante, porque não vendermos o produto manufaturado? E, evidentemente, precisaríamos ter uma continuidade, porque eu achava muito importante nós termos um fornecimento contínuo aos frigoríficos e não termos aqueles picos que acabam influenciando muito no preço da arroba do boi. Então, esse projeto nasceu dessa idealização de aproveitarmos todas as matérias-primas produzidas e levarmos praticamente ao consumidor final ou frigorífico com uma grife de carne. O projeto ele nasceu em aproveitarmos toda a nossa produção e 1/3 a mais teria que ser comprado. O projeto foi imaginado para nós abater 6.000 animais por ano, que é a nossa capacidade de produção de alimentos para 6.000 animais ano confinados. Confinados em 3 ciclos, 3 ciclos de 100 dias, né? E a parte de reposição de cama, essas coisas que seriam necessárias, então, a complementação para o ano todo dos 365 dias. Nós fizemos uma ponderação de termos 8 baias em cada um desses conjuntos. São 2 conjuntos, um de composto bar, para 1.040 animais, e o outro, pista de alimentação e mais 3 metros de cada lado cobertos, para dar um certo conforto e não molhar o alimento. Só para fazer um adendo, esse composto bar me parece que é a cereja do bolo do seu sistema, ou talvez seja a razão dele, não é isso? Exatamente, e nós fizemos os 2 sistemas justamente para ter um comparativo de investimento e depois um comparativo de retorno do capital investido também, que passa a ser muito importante. Tanto no sistema composto bar, que o composto vai para as áreas de lavoura, nós temos um destino total, então estamos preservando o meio ambiente, uma vez que não há concentração de dejetos, não há uma quantidade grande de dejetos sendo infiltrada num único local, e sim para os nossos 700 e poucos hectares distribuídos ao longo dos anos nas áreas de lavoura. São 712, 500 hectares são de plantação contínua e sempre 212 aproximadamente de reformas de pasto que estão sendo feitas nas áreas aqui no estado de São Paulo. E o outro modelo, que é o modelo
que é lavado e o trator passa raspando a área da pista de alimentação, vão para as lagoas, e aí sim, teve que haver uma adequação, porque no princípio nós achávamos que fazendo tanque de decantação, aí o sobrenadante já iria para a lagoa, e a parte decantável nós conseguiríamos tirar com pá carregadeira, o que não foi possível. O incremento fica muito líquido e acaba não tendo condições de você retirar do sistema. Então, como é que você resolveu, Roberto, essa questão? Então, nós fizemos uma adequação, que estamos terminando de fazer, um separador de sólido. Então, o separador de sólido está separando o sólido, o líquido vai para a lagoa faz a fértil irrigação para o pasto, né? E assim fecha o ciclo. Então, o projeto foi pensado exatamente nesse sistema. Ambiência, a parte ambiência dos animais, e o meio ambiente também sendo preservado com toda a qualidade de distribuição desse esterco, produzindo o que nós temos uma economia ali de R$170 mil praticamente em cada um dos sistemas, tanto do composto quanto da parte líquida. R$170 mil por ano, então renundaria em R$340 mil de lucratividade no uso desses dejetos que estão sendo produzidos. Mas o mais importante não é essa economia nos 20% de fertilizante que nós vamos deixar de usar nas áreas de lavoura que foi colocados o adubo orgânico, mas sim o incremento de mais de 10% na produtividade que você consegue aumentar com o uso desse fertilizante orgânico. Qual que é a viabilidade num projeto tão grande desse? Em quanto tempo você prevê pagar esse investimento e colocar efetivamente dinheiro no bolso? Ou seja, o lucro? Em 5 anos, as nossas contas, só com esterco e mais aumento de produtividade dos grãos que nós vamos produzir das lavouras e a parte do confinamento, nós em 5 anos pagamos o projeto tranquilamente. Uma observação, eu queria até que o Grandini pudesse fazer um comentário em cima disso. É uma situação de médio e longo prazo, não é uma questão imediatista, é um investimento a médio e longo prazo. Sinais de mudança na mentalidade e na pecuária, de profissionalização da nossa pecuária, Grandinho? Eu acho que sim, Ariosto. Eu acho que o pecuarista sempre teve a mentalidade da extensão territorial, né? A gente sempre pensou em comprar área, né? Em expandir em área. Óbvio, porque nós saímos de um momento de expansão, né? Entramos para o Cerrado. Isso não é mais possível, né? A gente está vendo aí por A mais B, de que a extensão territorial, a expansão da pecuária em áreas virgens, ela não vai acontecer mais, né? Ela está sendo, no mundo inteiro ela não está sendo permitida, e aqui já está passando a mesma coisa. Então, óbvio que existe um delay, existe mudanças de comportamento, mudanças de modelos de produção, eles levam tempo para ocorrer, principalmente num animal de ciclo longo, como é o do ruminante, né? O do bovino. Um bovino de corte ainda, né? Então, leva-se um tempo para que isso se solidifique. E eu vejo claramente, sim, que é uma mudança de postura, ou seja, você entende que não pode mais ampliar, comprar mais áreas para expandir o seu negócio, o seu modelo de negócio ele não se baseia mais em expansão territorial, você começa a olhar para dentro da fazenda, certamente são feitos investimentos em mais insumos, né? Em mais comida em horário apropriado, suplementação, e você vê que a roda começa a girar mais rápido, até o momento onde provavelmente o pecuarista se pergunta que está ficando tão complexo eu administrar quantidades maiores de suplemento no meu sistema básico que faz sentido eu tirar o animal da terminação por um ambiente controlado, onde eu consigo imprimir a velocidade de ganho, né, para poder crescer em andares, né? Então, esse é um processo que está acontecendo. Isso aconteceu no mundo inteiro. Dentro desse raciocínio, Grande, me desculpe, mas só para eu acho que casa bem nesse aspecto, eu percebo que o espaço de posto está sendo cada vez mais democrático. Não sei se a palavra é exatamente essa,
mas cada vez mais eu vejo a vacada ali dentro, a bezerrada ali dentro, a recria ali dentro, né? O que isso indica, Grandini? Olha, indica que a gente está procurando aumentar o giro de carne na fazenda, né? A gente tem que estar tentando maximizar a quantidade, o ticket médio, né? A gente quer usar o ticket médio mesmo, ter um maior ticket médio, como diz o pessoal do supermercado. A gente quer usar mais os animais que nós temos. E essas são soluções, principalmente quando eu tenho restrição de área. E a gente se assusta um pouco com o preço de comida no Brasil, porque nós estamos nos acostumando a dar grãos agora, mas nós ainda somos muito viáveis quando nós comparamos com os nossos concorrentes, né? E existe uma mudança também, Arius, muito importante. O Maurício Palma Nogueira fala muito bem. Nós vamos ganhar mais com menos margem. Então é uma troca. Eu prefiro vender sementes do Votorantim do que ter um carrinho de pipoca. O carrinho de pipoca me dá uma margem extraordinária, são uns 400%, 500% de cada saquinho de pipoca. Só que a quantidade de cimento que vende o Votorantim, né? Então, eu acho que essa também é uma outra mudança, né? De eu entender como precificar o meu negócio, como a minha rentabilidade vem. Então, vem de vender mais mercadoria, talvez com uma margem menor. Então, a democratização do curso, como você está falando, ela passa por esses momentos, onde alguma categoria que você vê que está deixando de ser atendida, por uma falha estacional ou não, obviamente que você tenta corrigir, e faz sentido. Eu gostaria de perguntar ao Roberto da repercussão que você sentiu com relação à reportagem. É verdade que tem muita gente querendo fazer um tour aí na fazenda para sentir de perto como funciona esse seu sistema, como é esse casamento de intensidade produtiva? Sim, já tem vários criadores interessados em visitar-nos através dos grupos que a gente participa aí dentro da pecuária e já nos solicitaram. Então, estamos só aguardando aí essa possibilidade de um pouco mais de aglomerações, porque o pessoal vai vir de ônibus, provavelmente, e a gente está formando um grupo para a gente, vamos dizer, intensificar a visita, a gente possa fazer alguma apresentação e tirar dúvidas também, porque o engenheiro que projetou o nosso projeto, ele tinha muita experiência na parte de gado de leite, mas na parte de gado de corte, esse me parece ser o primeiro, o pioneiro nessa estrutura com esse destino. Então, tem vários criadores que nos solicitaram e a gente está de portas abertas aqui para apresentar e, com certeza, lapidar a roda aí que já está começando a girar, tá bem? Muito bom, Roberto, muito bom. Ô, Grandini, você teria alguma dúvida, alguma questão, gostaria de perguntar para o Roberto, e vice-versa? Vamos aproveitar e interagir um pouquinho? Não, vamos sim. Eu tenho uma curiosidade muito grande, Roberto. Óbvio que você é um confinador há mais tempo e você mudou o seu modelo. Qual a performance que você conseguiu manter de uma época mais favorável, que é a época seca, em relação ao desafio de confinar nas águas, né? Quando você compara conversão alimentar, né? A gente não tem muita mortalidade, mas morbidez, né? Como é que você compara o sistema que você tem nas secas com o que você tem nas águas? Quanto você consegue chegar próximo dos dois resultados? Então, como a gente procura produzir uma carne de grife, uma carne mais valorizada para o mercado e com uma terminação mais rápida, nós precisamos trabalhar com uma genética mais apurada. E à medida que você coloca genética, você tem que vir com outras ponderações para dar sustentação. Não adianta você só colocar genética, você tem que melhorar sua qualidade alimentar, a sua ambiência, para poder que o animal realmente exteriorize o seu potencial genético em termos de conversão alimentar, precocidade, ganho de peso e, evidentemente, a maciez da carne e o marmoreio, essa coisa que a gente tem tanto buscado. Então, os pecuaristas, eles têm visto que cada vez mais está ficando difícil você
primeiro, buscar a reposição e, segundo, você ficar um longo período na terminação ou na recria e na terminação em função do preço da valorização da própria terra, porque ou a pessoa parte para um plantio ou ele vai fazer uma pecuária mais evolutiva com uma rentabilidade maior no sistema de terminação mais rápida. E assim a gente fez. Então, o nosso sistema era um sistema que, com certeza, a gente confinava, mas tinha períodos do ano que era impossível, porque os animais realmente praticamente não correspondiam àquilo que a gente esperava em termos de retorno. E você está gastando um alimento que é caro, você está fazendo um trato que também não deixa de ser caro, né, com maquinário, gente passando no coxo 2, 3 vezes por dia e tudo, para ter uma rentabilidade baixa. Então, nós ponderando esses valores todos, achamos que a rentabilidade ela é altamente significativa e você dá continuidade e não deixa o seu sistema obsoleto, né? Você não tem ociosidade, você aproveita os seus equipamentos, que também não são baratos, o ano todo. Então, se você fizer uma ponderação econômica de todas essas conjunturas, você vai perceber que realmente o negócio é viável e altamente viável, e cada vez mais será, porque com as valorizações das terras e a valorização do próprio produto produzido, mais um produto de qualidade, você tem que fazer com uma genética melhor e com todas essas considerações que eu ponderei. Você aumenta a sua rentabilidade bastante. Assim, números fechados, cada lote é um lote, você sabe, a gente ainda não tem aquela produção própria que nós gostaríamos de ter, ainda estamos comprando muito animal de fora, às vezes os lotes vêm desuniformes, Danilo, então isso daí fica mais difícil de você criar uma regra linear. Cada lote é um lote, é uma história, mas a gente tem visto que o resultado é compensador. Logicamente, não é uma estrutura assim para você falar, não, vou confinar 40 mil bois de uma vez só. Mas nós estamos confinando 2.000 bois, que levam a 6, e com uma rentabilidade boa, sem ociosidade, aproveitando os funcionários que estão instalados na fazenda, aproveitando o alimento da própria fazenda, que também acaba reduzindo bastante esse custo. Fazemos o farelo de soja aqui na própria fazenda, a silagem é toda produzida aqui, então isso daí traz um retorno bastante interessante, Danilo. Eu não poderia deixar de colocar uma questão para o Danilo. Com relação à especificidade de estrutura, nós temos um Brasil com vários Brasis juntos, né? Por exemplo, nós vimos na reportagem estruturas no Rio Grande do Sul, estruturas no São Paulo, aliás, 2 estruturas em São Paulo, mais uma estrutura no norte do país. O pecuarista se pergunta, qual eu devo adotar? Existe alguma orientação técnica, Grandini, para se adotar estruturas em determinadas regiões? É pluviosidade, tem que se relevar? É a questão do escoamento da água? Como avaliar para você ter um sistema que produz o ano todo? Ariosto, a pergunta é muito boa. Eu adoraria ter 100% das respostas. Eu sou franco, só que eu não tenho. Nós estamos em construção com isso aí, sabe? Mas algumas coisas a gente pode dizer, né? Qual a complexidade da estrutura que você vai ter. Primeiro começa com a chuva, porque nós estamos dizendo que estamos montando uma estrutura para as águas, né? Ou seja, aquilo que eu estou montando para as águas, obviamente, vai servir para momento seco. Então, eu tenho que pensar quanto chove na minha região, né? Eu lembro até pela própria entrevista sua, o Victor Campanelli disse, aqui chove 1.200, mas não chove no meio chove muito pouco na época da seca. Quando você vai para Rondônia, você vê que chove 2.000 milímetros, mas tem 100 milímetros que chove entre, eu acho que é julho, agosto, setembro. Então, ele tem chuva, sim, numa época mesmo, na época da seca. Então, entender o regime de chuvas da região, acho que é muito importante a intensidade que você tem, mesmo se chove durante a seca. O outro ponto, que é primordial, é a queda do terreno, né? Quanto você tem declividade, porque isso vai ditar mais ou menos os modelos que você vai usar. Se você olhar no Rio Grande do Sul, a declividade é quase inexistente. Então,
a estrutura de galpões, né, como é falado lá, ela é predominante. Em todos os modelos que você vê, até o engenheiro que assessora aqueles pecuaristas foi muito feliz em dar uma solução com aquela. 25 modelos iguais, ou no mesmo conceito, diz que lá eles já passam a ter um modelo de produção. Nós, infelizmente, não conseguimos ainda ter uma recomendação única. Outro ponto, nós recém introduzimos no país o conceito do entendimento do estresse de calor, que é o modelo australiano, a unidade de acúmulo de calor, né? Que o animal ele é uma bateria, ele tem uma tolerância, e o meio ambiente ele fornece e tira calor do animal. Então, tem hora que ele vai estar acumulando, tem hora que ele vai estar perdendo. Quando ele acumular mais do que ele perde, ele começa a perder performance. Então, se eu estou provavelmente em Rondônia, isso vai ser um problema para mim. Então eu já penso, independente de outra coisa, eu penso a ter uma estrutura, eu penso a ter uma cobertura maior. Porque até na própria entrevista que você fez, o pecuarista ele notou isso, falou, olha, o animal tendeu a ficar no parte do confinamento onde tinha sombra. Então, um problema. Então ele vai ter que cobrir mais. Talvez o Roberto não tenha esse problema. Então, ele pode ou não optar por essa questão. Então, eu acho que a gente tem que pensar no principal. Quanto chove, inclinação, e se eu tenho desafio ou não com calor por estresse térmico. Meus amigos são cobertura, concreto do coxo, e é isso, entendeu? É isso e práticas de manutenção, que o Roberto adotou o compost barn como uma prática de manejo do esterco, né? Outros adotaram raspar e fazer uma cura do esterco. Outros optam por simplesmente jogar numa lagoa de decantação e fazer um biogás. Então, o manejo também de como a gente vai tratar o esterco, eu não vou falar que ele é mais fácil, mas ele é parte do projeto que você adotou. Ele te facilita ou não. Dependendo do projeto que você vai adotar, você pode ter mais uso ou menos uso desse esterco, que vai ajudar a pagar a conta, né? Só queria acrescentar uma coisinha. Uma das modificações que eu estou tendo que fazer é colocar uma área de fora a fora na pista de alimentação de sombrite, porque realmente os 3 metros só na parte de verão está sendo pouco. Os animais procuram muito ficar perto do coxo, e eu acho que foi o Danilo mesmo, já comentou na revista que isso daí atrapalha a alimentação dos outros animais. Então, nós estamos cobrindo com sombrite, uma área de sombra, para poder fazer esse aperfeiçoamento. Eu só queria fazer uma última consideração, que o Danilo, por gentileza, nos ajudasse, porque às vezes a gente vai ser visto e ouvido por consumidores, e as pessoas acham que confinamento você tem que incrementar antibiótico, você usa hormônio, e isso é muito comum. Então, eu gostaria que o Danilo ponderasse, e desmistificar essa ideia de que você confinou, você precisa fazer mais antibiótico, você precisa entrar com hormônio para ele. Não tem nada disso. No nosso caso é genética e ambiência. E uma ambiência sadia, que muito pelo contrário, a gente reduz até as contaminações em função do manejo dessa cama, que é constantemente revolvida, né? 2 vezes por dia. Danilo, por favor, só para elucidar o... Perfeito, Roberto. Existe um entendimento, muitas vezes, que o animal solto no campo, ele estaria em melhor condições que o animal confinado. Muitas vezes eu discordo, porque você não consegue manter uma condição constante no campo, assim como você consegue ter no confinamento. O confinamento, ele tem um nutricionista que visita constantemente, você tem um veterinário que tem uma rotina constante, você tem seus empregados treinados para identificar qualquer animal que ficou doente ali e acudir na hora. O animal só come vegetal, ele come na forma de planta ou na forma de grão. Então, a alimentação do ruminante no Brasil, em boa parte do mundo, ela é uma tão saudável, né? Nós estamos comendo um animal que foi produzido com muita saúde, né? E essas preocupações com bem-estar só vão reforçar a saúde com que o animal é criado. Então, é bem colocado, Roberto. Existe muita preocupação, né, do ponto de vista de pessoas entenderem
E eu acho que parte disso é nossa culpa, Roberto, porque eu vou para o leite, né? Quando você vai a caixinha de leite, você vê o sujeito, a vaquinha lá, pastando um campo florido, não sei o quê. E a realidade não é essa, os animais são produzidos tabulados. Porque aquele animal que era produzido com aquele campo bonito, ele não é sustentável. Você tem que ter uma área muito grande para tirar a quantidade de leite. Então, eu acho que o que hoje o pecuarista está fazendo, na medida que ele muda para um sistema mais intensivo, ele está ajudando a preservar o ambiente. Eu acho que essa é a maior verdade e talvez esse é um ponto que a gente tem que bater. Uma produção saudável, ajuda a salvar áreas, nós não precisamos tanta área para produzir mais, podemos produzir mais alimentos nas áreas que eram dedicadas a bovinos, que eu abro área dentro da minha fazenda, então tudo fecha. Eu acho que essa colocação é correta. Eu queria agradecer muito, Grandino, a sua disponibilidade, a sua participação aqui, sempre enriquecendo. Roberto, parabéns pelo trabalho e obrigado também pela sua disponibilidade. E avisar o pessoal de que essa entrevista vai ficar disponível no portal DBO. Basta você digitar na internet www.portaldbo.com.br ou acessar as nossas redes sociais. Aqui eu fico por aqui, tá? Agradeço muito a presença de vocês, aos nossos entrevistados, e até a próxima. Um grande abraço. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.